Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem este programa, para colocarem gostos, a fim de que ele atinja os seus objetivos de debate e reflexão. Começaremos hoje por falar de Portugal e por falar de duas quase privatizações na TAP e na EFASEC. A TAP teve um aumento do capital da participação do Estado no capital social. O Estado passou de 50% para 72,5% no capital social da TAP. Isto não só consequência da pandemia, não só consequência da necessidade de injetar 1.200 milhões de euros na TAP, como aliás tem sucedido de modo geral nas companhias europeias, desde a Lufthansa, a Air France, a outras companhias europeias, em que os Estados têm injetado milhares de milhões de euros para as salvar do colapso. Mas os problemas da TAP não vinham de agora, como aliás os problemas da Air France e de certo modo da Lufthansa não vinham de agora. Mas obviamente que se acentuaram agora com a Covid e a paralisação dos aviões, com o fecho do espaço aéreo. A TAP já vinha acumulando prejuízos e as loas da direita à sua privatização não passam de refinadas mentiras. Na verdade, a privatização da TAP foi um autêntico desastre. A TAP não conseguiu manter-se equilibrada, o Estado português tem emprestado sucessivamente dinheiro à TAP, tem créditos elevados sobre a TAP e a TAP tem dado sucessivos prejuízos. Aquilo que tem sucedido é que o investidor privado David Neeleman é que tem lucrado com essa história. Ele recebeu a TAP por meia dúzia de patacos e com a privatização ele conseguiu salvar da falência a sua companhia brasileira Azul. A companhia brasileira Azul estava sobredimensionada, tinha aviões a mais, tinha pessoal a mais, tinha frota. Portanto, tinha uma situação financeira deficitária que a estava a levar à insolvência e aquilo a que ele fez, muito simplesmente, foi comprar aviões à Azul para os vender à TAP. E vendê-los seria interessante ver a que preço é que foi, mas de certeza que não foram baratos. E, portanto, ele resolveu o seu problema na Azul. Resolvendo o seu problema na Azul, agora não tinha grande interesse em continuar na TAP, uma empresa que na realidade dificilmente dará grandes lucros. Portanto, ao contrário da Azul, ele vê na TAP o fim de linha, pelo menos no que toca à forma como os privados veem os seus interesses, no que toca ao ressarcimento dos capitais aí investidos. Ele viu que não havia possibilidades de, num futuro próximo, haver um ressarcimento dos capitais aí metidos e, portanto, foi-se embora e tem esperança na Azul, porque a Azul, no fundo, juntamente com as outras empresas brasileiras, onde é dificultada a concorrência pelo próprio governo, faz um protecionismo escandaloso às transportadoras aéreas brasileiras, que têm pura e simplesmente abandonado um investimento na ferrovia para favorecer as transportadoras aéreas, na ferrovia e inclusivamente na rede de autoestradas e de estradas para favorecer as transportadoras aéreas. Ele vê no Brasil um bom negócio, ao contrário do que sucedia antes de ter comprado por meia dúzia de patacos a sua participação na TAP. Felizmente, e o ministro encarregado da privatização da TAP,
o Ministro dos Transportes mostrou claramente a importância da TAP no país, no que toca ao emprego, no que toca à contratação de empresas. Mais de 1000 empresas sobrevivem em grande parte à custa da TAP. É uma grande empregadora e, portanto, embora tendo de diminuir a frota, embora tendo de despedir pessoal, a verdade é que a TAP, mesmo assim, continua a ser extremamente importante para o país. Haveria rotas que seriam perdidas caso não existiam a TAP e isto é, o centro de voos de Lisboa deixaria de estar em Lisboa e passaria para Madrid. E então, quem quisesse viajar de Lisboa ou do Porto para qualquer outro país, outro lugar do mundo, teria de ir a Madrid e depois viajar para outro lugar do mundo. Vejam o que é que isso não custaria em tempo e até em dinheiro para os portugueses que quisessem viajar para fora do mundo e também para os estrangeiros que quisessem viajar para Portugal. Foi uma medida acertada este aumento do capital social. Não foi propriamente uma nacionalização, mas apenas um aumento da participação. A empresa continua a ser uma empresa que o próprio governo diz que vai funcionar em termos de uma gestão privada. Isso saúda-se porque as empresas têm de ser geridas em termos eficientes, com uma gestão privada, ou não digo privada, mas uma gestão que utilize grande parte dos critérios das gestões privadas, nomeadamente dos critérios da eficiência, e não seja um sorvedor de dinheiros públicos onde o desinteresse pelo trabalho e o compadrio, a colocação de amigos, seja, como muitas vezes sucede nas empresas públicas, em muitas empresas públicas, seja uma realidade. O critério de gestão da TAP vai ser o da eficiência e isso é de saudar. Como é de saudar a intervenção do Estado na EFASEC, uma empresa de tecnologia de ponta a nível internacional e que corria o risco de sobrevivência em consequência das ações que o Estado angolano está a mover contra Isabel dos Santos, a maior acionista da EFASEC. Passou nacionalizada, passou para o Estado a participação de Isabel dos Santos e com isso salvou-se essa empresa que tem uma grande importância no que toca ao trabalho, à mão de obra empregue e à sua qualidade, particularmente no norte de Portugal. E, portanto, foram por este governo tomadas medidas contrárias precisamente àquilo que os governos do PSD, CDS tomaram, que foram todas no sentido da privatização, sem critérios, da privatização que foi um autêntico bodo aos pobres a favor de gente rica. O Estado português pretende, com estas medidas, garantir o bom funcionamento das empresas e garantir uma gestão eficaz do seu futuro. Ambas têm muito a dar ao país e saúda-se a ação do governo nestes dois casos. Infelizmente, Portugal está a ter problemas, o exterior, os países que se deviam ser fraternos e com um deles com os quais temos uma aliança, a mais antiga aliança europeia, que é a Grã-Bretanha, pois a Grã-Bretanha acaba de procurar dificultar a vinda de turistas para Portugal com o pretexto de que Portugal tem problemas de Covid. Isso é absolutamente caricato, porque se há país que tem problemas de Covid é a Inglaterra, que com o seu primeiro-ministro incompetente e doido conseguiu levar grande parte do povo inglês a uma verdadeira tragédia. A Inglaterra, que tem à volta de 55 milhões de habitantes
neste momento, é o 6º país a nível mundial mais infectado por Covid e o 3º com maior, o 4º com maior número de mortos. Repare-se que mesmo dentro do contexto europeu, a população da Inglaterra é abaixo da população de um bom número de países. Mas essa população está altamente contagiada por Covid. Percentualmente, muito mais contagiada que Portugal. Que, apesar de certo modo, o desconfinamento ter levado a que o Planalto se mantivesse relativamente alto, na casa dos 300 infectados por dia, mas também com muitos recuperados, à volta dos 250 por dia, e com o número de mortos incomparavelmente inferiores em termos percentuais. A Inglaterra está com um número de mortos diários de cerca de entre 150 a 200 e Portugal está na casa dos 10 ou ainda menos. Repare-se que a diferença da população é 5 vezes maior a população da Inglaterra, no entanto, o número de mortos em Inglaterra é seguramente 10, 15 vezes maior do que o número de mortos em Portugal. Portanto, está-se a ver a tragédia que é o Covid-19 em Inglaterra comparada com Portugal. No entanto, precisamente para dificultar a vinda de turistas para Portugal, a Inglaterra utiliza argumentos falsos, inclusivamente contraditórios, porque afinal de contas já os Açores e a Madeira que não estão em, digamos assim, em lockout para a Inglaterra, utiliza argumentos falsos para, no fundo, impedir que os ingleses venham para Portugal, no fundo para os reter na própria Inglaterra. Porque Portugal é o destino de uma grande parte dos ingleses em férias. É assim que Boris Johnson vê a cooperação entre os Estados, inclusivamente a aliança, e Portugal tem de refletir profundamente nesta forma egoísta e de vale tudo, inclusivamente a mentira, para defender aquilo que a Inglaterra pensa serem os seus interesses. Portugal deve tomar medidas sérias também, e a União Europeia de modo geral, para combater este egoísmo e esta mentira de Boris Johnson. E daqui passamos para algo de bom, que foi a notícia de que o Parlamento alemão votou maioritariamente o apoio à política de compra de dívida pelo Banco Central Europeu. O Tribunal Constitucional alemão punha essa compra de dívida em causa, chegou a ultrapassar as suas competências exigindo do Banco Central Europeu informações sobre a compra de dívida quando o Banco Central Europeu não responde perante o Banco Central Alemão, mas apenas nem pelo Tribunal Constitucional Alemão, mas apenas junto do Tribunal Europeu de Luxemburgo e junto do Parlamento Europeu, mas mesmo extravasando os seus poderes, o Tribunal Constitucional Alemão não teve qualquer prurido em exigir aquilo que não podia exigir ao Banco Central Europeu. Agora, o próprio Parlamento Europeu se colocou ao lado o Parlamento Alemão se colocou ao lado do Banco Central Europeu e, por isso, a tarefa do Tribunal Constitucional Alemão, profundamente conservador, profundamente egoísta relativamente aos interesses alemães, egoísta no sentido de uma visão completamente ultrapassada relativamente aos interesses alemães. Isso dá uma esperança a que no próximo dia 17
os chefes de Estado e primeiros-ministros da União Europeia venham a decidir favoravelmente o pacote que Angela Merkel e Macron decidiram, nomeadamente um pacote de subvenções e de empréstimos a favor dos países da União Europeia que quisessem recorrer a eles. Há aqui uma janela de esperança, então, que se abre dentro da União Europeia. Há uma janela de esperança que se abre e há outra que se fecha, que é a esperança na democracia na Rússia. Putin organizou um referendo e, com esse referendo, procurou impedir a limitação ao número de mandatos do Presidente da República. Putin, com isso, vai perpetuar-se no poder. Ele, só como Salazar em Portugal, ele vai deixar a presidência da Rússia apenas quando cair da cadeira. Putin é um ditador suave, mas um ditador que controla a informação, que é capaz de matar os seus adversários, como se viu em vários casos, nomeadamente de jornalistas que têm vindo a ser assassinados por ordem de Putin, e Putin constitui um óbvio perigo para a Europa e para o mundo livre. A Europa tem de tomar isso em conta para se defender da agressividade cínica de Putin. Do outro lado do Atlântico, Trump, que, ao contrário de Putin, é um idiota. Putin é um cínico inteligente e Trump é um idiota megalómano. Ele quis agora que a sua figura, a sua excelsa figura, estivesse ao lado dos grandes presidentes da América, desde George Washington, Abraham Lincoln, no memorial dos presidentes no Dakota do Sul, dos 4 presidentes. Ele queria estar ali ao lado, a ser acrescentado para que a eternidade o visse ali como um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, quando ele não passa de um idiota completamente incompetente. E a sua incompetência e o seu desrespeito pelas elementares regras de segurança, nomeadamente, e pela ciência, vai ao ponto de ele ter começado agora a usar máscara. Nunca quis usar máscara, mas face à realidade que se impõe, ele passou a usar máscara, mas organiza uma festa da independência nesse memorial do Dakota do Sul, o memorial aos presidentes, a célebre rocha que tem esculpidas os rostos dos grandes presidentes americanos. Ele organiza uma festa com 7.500 pessoas, sem máscara, sem distanciamento e, inclusivamente, pondo fogo de artifício, o que Obama tinha impedido, porque o fogo de artifício colocado ali já causou por várias vezes fogos. Ele não se importa com os incêndios que a sua megalomania provoca, ele não se importa com a explosão de Covid, quando o país já está a aproximar dos 2 milhões de infectados e já se está a aproximar dos 150 mil mortos por Covid. Certamente que ele irá ser lembrado como o presidente que provocou uma autêntica chacina na nação americana. O presidente que não soube aceitar a ciência e seguir os conselhos da ciência, mas da sua megalomania, da sua ânsia de ser reeleito como presidente, lutando contra o desconfinamento, que era absolutamente necessário, que todos os cientistas diziam ser necessário, sempre lutou contra o desconfinamento e provocou esta tragédia porque está a passar os Estados Unidos. Esta humilhação, no fundo, a nível mundial, porque os Estados Unidos, neste momento, são um país que, a nível mundial,
mais sofre do Covid e não são nem de longe nem de perto o país que tem maior população. Atenção que a população dos Estados Unidos é inferior, substancialmente inferior, não chega a 2/3 da população da União Europeia, mas os infectados de Covid começam já a ultrapassar os infectados na União Europeia. E quando a Covid, de certo modo, regrediu na União Europeia, está a aumentar diariamente nos Estados Unidos. Claro que isto vai impedir a reeleição de Trump, até porque um dos estados que entrou agora no confinamento é o estado que habitualmente dá a vitória aos candidatos republicanos, que é a Florida, e a Florida voltou novamente ao confinamento. O governador republicano da Florida está completamente desacreditado e toda a política de Trump acaba por ficar desacreditada e a sua derrota vai ser uma inevitabilidade. Pese embora o apoio da China. É curioso como é que a China, a quem aparentemente Trump insulta constantemente, responsabiliza pelo Covid-19, transforma no autêntico Satanás do mundo, mas no fundo ele acaba por se submeter à China. E a China neste momento está a apostar, mas aposta com as duas mãos, com os pés, com a boca, faz o risquinho onde for necessário para votar em Trump, precisamente porque Trump é tão idiota, tão incompetente, que é um idiota e um incompetente que interessam à China para estarem à frente dos Estados Unidos. Não que o adversário democrata seja grande coisa, mas pelo menos não é tão idiota, nem tão incompetente, nem tão megalómano como é Trump. E é isto que, afinal de contas, temos neste momento naquilo a que nós gostaríamos de chamar um mundo livre, mas que é tudo menos um verdadeiro mundo livre, porque cheio de miséria, cheio de desigualdades, cheio de sofrimento. E quando Trump, numa ridícula alocução feita ontem, diz que os Estados Unidos são o maior país, mais rico e o mais justo que existiu na história, não passa de uma refinada mentira, não passa de uma estupidez, de uma megalomania, porque se há país onde as desigualdades são enormes, onde 0,1% da população detém 80% da riqueza, esse país é os Estados Unidos. Se há país onde a miséria passa pelas ruas, vive nas ruas diariamente, dorme nos carros todos os dias, esse país é os Estados Unidos. E dizer que é o país mais rico e o país mais justo não passa de uma mentira, de uma megalomania, mas no fundo, para quem olha o mundo, não passa de uma ridicularia. E daqui saltamos também, como habitualmente, para o Brasil. O Brasil é um caso também semelhante aos Estados Unidos, de megalomania, de idiotice de um presidente, mas de um presidente que é um autêntico traidor à pátria, porque vendeu o país aos Estados Unidos, juntamente com um grupo de magistrados que conseguiram apiar Dilma e o PT do poder, venderam a independência do Brasil aos Estados Unidos da América. Neste momento, o Brasil não é verdadeiramente um país independente, é uma colónia americana dominada pelos americanos que, inclusivamente, não permitem sequer que brasileiros entrem em determinadas zonas do Brasil, onde eles têm instalações militares, espaciais, que eles dominam inteiramente. Isto sucedeu por uma conjugação da influência
das seitas evangélicas ou neopentecostais e da Operação Lava Jato, levada a cabo por magistrados comandados por Sérgio Moro e o juiz, e por Deltan Dallagnol, o procurador, que, trabalhando juntos com o FBI, eventualmente com a CIA, conseguiram fazer com que Bolsonaro chegasse ao poder e conseguiram fazer com que os Estados Unidos tivessem no Brasil a sua colónia de preferência e que os Estados Unidos evitassem uma concorrência económica do Brasil. O Brasil tem-se vindo a desindustrializar precisamente porque interessa à América a desindustrialização do Brasil. O Brasil é, neste momento, um país de serviços e é isso que interessa à América que o Brasil seja. No fundo, há aí uma conjugação das seitas neopentecostais com determinada corrente da justiça brasileira que entregou autenticamente o Brasil aos Estados Unidos da América numa autêntica traição à pátria. E tem de ser assinalado também que, infelizmente, há uma parte dos militares, embora sejam sobretudo militares na reserva, mas há uma boa parte de militares que alinham nestes atos de traição à pátria. Deltan Dallagnol negou qualquer ligação da Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato, Bolsonaro, mas isso não é verdade. Há declarações públicas de procuradores que apoiavam Bolsonaro na sua eleição. E é em grande parte devido a isso que o Brasil está a sofrer esta tragédia que vai aumentar, que vai fazer com que o Brasil se torne um autêntico cemitério em consequência da loucura do seu presidente. Repare-se que essa loucura está a ser sustentada pelas seitas neopentecostais, que neste momento são o pior inimigo do Brasil. São os maiores traidores à pátria do Brasil. São aqueles que sugam toda a riqueza do Brasil. Ou uma grande parte da riqueza, exportando-a para o estrangeiro, para paraísos fiscais. E, por pressão dessas seitas, Bolsonaro fez aquilo que não faz a outros. Isto é, nas empresas, ele obriga a que se trabalhe com máscara, mas nos templos neopentecostais, ou nos chamados templos neopentecostais, que aquilo não é templos, são casas de negócio, não são templos, são casas de negócio. Um templo é uma coisa séria, uma casa de negócio é outra coisa, e aquilo que essas seitas neopentecostais têm são casas de negócio, que as casas de negócio dessas seitas neopentecostais estejam isentas do uso de máscara. Nós já sabemos que os próprios pastores, o próprio Edir Macedo foi infectado e eles próprios vão ser infectados. O grande problema é que não são só eles próprios a serem infectados. O grande problema é que eles próprios vão infectar terceiras pessoas. Esperamos que o Brasil acorde para esta tragédia e comece a lutar seriamente contra estas seitas neopentecostais que, no fundo, são um instrumento de entrega do Brasil aos Estados Unidos da América, de colonização do Brasil, porque essas seitas neopentecostais começaram a vir para o Brasil através dos Estados Unidos da América e, no fundo, são uma forma de os serviços secretos americanos conseguirem dominar o Brasil através de pertença a religiões. Esperamos que o Brasil acorde para essa realidade e comece a combater essas seitas que são o principal entrave a um desenvolvimento económico do Brasil e são também
o principal instrumento de transformação do Brasil numa colónia americana. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo que coloquem gostos, que partilhem este programa, que vão à radiotransforma.net, ao YouTube, ao Facebook, em todas essas redes sociais nós podemos ser vistos e escutados, e aquilo que dizemos pode ser debatido e meditado. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.